Você já descobriu algo tão chocante sobre sua família que questionou tudo o que acreditava saber sobre as pessoas mais próximas de você? Isabela pensava que conhecia sua mãe, pensava que conhecia seu ex-namorado Bruno, pensava que, depois de terminar um relacionamento de 3 anos, poderia voltar para casa e encontrar o acolhimento familiar que precisava para se reerguer. Mas quando subiu as escadas da casa onde cresceu, procurando pelo conforto materno, descobriu que os últimos 6 meses da sua vida foram uma mentira ainda maior do que imaginava. A cena que presenciou no quarto dos próprios pais destruiu não só sua confiança na mãe, mas sua fé nas pessoas mais próximas. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Era impossível que sua própria mãe estivesse na cama com o homem que havia destruído sua autoestima durante anos. Mas estava acontecendo, e o pior ainda estava por vir, porque essa não era uma descoberta isolada. Era apenas a ponta de um iceberg de manipulação que envolveu sua família inteira. Me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde descobriu que as pessoas em quem mais confiava estavam vivendo uma mentira? Porque o que vou revelar hoje vai te mostrar até que ponto uma traição pode ser planejada, calculada e cruel. Bruno entrou na minha vida quando eu tinha 21 anos e ele 23. Eu estava no 3º ano de publicidade, trabalhando meio período numa agência pequena, tentando construir minha independência. Ele era personal trainer, dono de uma academia pequena no bairro, com aquele sorriso que parecia sincero e uma confiança que eu confundia com maturidade. Os primeiros meses foram como um conto de fadas. Bruno era atencioso, carinhoso, sempre disponível. Me buscava na faculdade, levava flores no trabalho, fazia questão de me acompanhar em tudo. Meus pais ficaram encantados com ele. Que rapaz educado, minha mãe Sandra dizia sempre. Que bom que você encontrou alguém que te valoriza, meu pai Roberto aprovava. Que ironia descobrir, 3 anos depois, que a pessoa que minha mãe mais elogiava era exatamente com quem ela estava me traindo. Mas naquela época eu me sentia sortuda. Bruno conhecia toda a minha família, participava dos almoços de domingo, ajudava meu pai com pequenos reparos em casa, conversava com minha mãe sobre receitas e decoração. Ele se integrou tão naturalmente à nossa dinâmica familiar que era como se sempre tivesse feito parte dela. Sandra o tratava como um segundo filho, sempre preocupada se ele estava se alimentando bem, se estava cuidando da saúde, se não estava trabalhando demais na academia. Hoje entendo que não era preocupação maternal, era interesse pessoal. O controle de Bruno começou sutil, como sempre acontece em relacionamentos abusivos. Primeiro, ele sugeriu que eu não precisava sair tanto com minhas amigas. Você trabalha, estuda, ainda tem que dar atenção para elas. Não é melhor aproveitarmos nosso tempo juntos? Depois começou a questionar minhas roupas. Essa saia não está muito curta para o escritório? Você não acha que essa blusa chama muita atenção? Quando eu resistia, ele usava a carta do ciúme romântico. É que eu te amo tanto que fico com medo de te perder. Os homens são todos iguais, eles vão tentar te conquistar, e eu não aguento nem pensar nisso. Eu, idiota, achava romântico, achava que ser amada significava ser possuída. Durante o 2º ano de relacionamento, Bruno começou a ter problemas financeiros na academia. A concorrência tinha aumentado, ele havia feito alguns investimentos ruins e as contas estavam apertadas. Foi aí que minha mãe começou a ajudar. Primeiro foram pequenas coisas. Ela pagava quando saíamos todos juntos para jantar, comprava presentes caros para ele em datas especiais, sempre com a desculpa de que ele é quase da família. Depois, as ajudas ficaram mais substanciais. Sandra começou a pagar equipamentos para a academia dele, reformas no espaço, até mesmo algumas contas pessoais. Quando eu questionava, ela dizia que estava investindo no futuro genro, que queria nos ver bem, que era natural ajudar um jovem empreendedor. Meu pai, que viajava muito a trabalho, raramente estava em casa para questionar esses gastos, e quando estava, Sandra sempre tinha uma explicação pronta. O que eu não entendia na época era por que Bruno aceitava essa ajuda financeira vinda da mãe da namorada.
Que homem de 25 anos se sente confortável sendo bancado pela sogra? A resposta, descobri depois, era simples. Um homem que já estava transando com ela. No terceiro ano, o relacionamento se tornou insuportável. Bruno controlava cada aspecto da minha vida. Onde eu ia, com quem falava, que roupas usava, até mesmo que curso eu fazia na faculdade. Ele tinha opinião sobre tudo e sempre fazia questão de me corrigir quando eu pensava diferente. Durante discussões, ele gritava, me humilhava, depois pedia desculpas chorando e prometia que ia mudar. O ciclo era sempre o mesmo. Explosão, lua de mel, tensão crescente, nova explosão. Eu vivia pisando em ovos, tentando não irritá-lo, me anulando completamente para manter a paz. Minhas amigas se afastaram, minha autoestima estava destruída, e eu não tinha mais certeza de quem eu era fora daquele relacionamento doentio. Minha família não entendia por que eu estava sempre triste, ansiosa, diferente. O Bruno é tão carinhoso com você, minha mãe dizia. Ele te trata como uma princesa. Se ela soubesse que princesas também podem viver em prisões douradas, talvez entendesse melhor minha situação. Ou talvez não, já que ela estava ocupada demais construindo sua própria prisão secreta com ele. O que mais me machucava era não ter o apoio familiar que precisava. Quando eu tentava reclamar do comportamento de Bruno, minha mãe sempre o defendia. Homem que ama é ciumento mesmo. Ele só quer te proteger. Você devia valorizar ter alguém que se preocupa tanto com você. Era como se ela conhecesse um Bruno completamente diferente do que eu convivia. Um Bruno gentil, respeitoso, maduro. Agora sei que ela realmente conhecia um Bruno diferente. O Bruno que ele era com ela quando eu não estava por perto. Durante os últimos meses do relacionamento, notei que Bruno ficava muito tempo no telefone com clientes que sempre ligavam em horários estranhos. Conversas baixas, sussurradas, que ele interrompia quando eu me aproximava. Quando questionava, ele ficava irritado e dizia que eu era paranoica, que não confiava nele, que estava sendo ciumenta sem motivo. A ironia é que eu estava sendo traída, mas não da forma que imaginava. Não era com uma cliente desconhecida da academia. Era com minha própria mãe, a pessoa que me colocou no mundo, que deveria me proteger, que deveria estar do meu lado contra qualquer homem que me machucasse. Em dezembro do ano passado, cansei. Cansei de viver com medo, de me sentir pequena, de não ter voz no meu próprio relacionamento. Terminei com Bruno numa discussão terrível, onde ele me chamou de ingrata, disse que eu não merecia o amor dele, que eu era louca e que nenhum homem ia me aguentar. Saí da casa dele devastada, mas aliviada. Pensei que finalmente ia conseguir reconstruir minha vida, recuperar minha autoestima, me reconectar com minhas amigas, voltar a ser quem eu era antes. Voltei para a casa dos meus pais para me reerguer emocionalmente, esperando encontrar o acolhimento familiar que tanto precisava. Que idiota eu fui em pensar que tinha me livrado de Bruno. Ele nunca saiu da minha vida. Só mudou de cama. Da minha para a da minha mãe. Janeiro de 2024 foi o mês da minha liberdade. Pelo menos era o que eu pensava. Depois de 3 anos vivendo sob o controle de Bruno, finalmente tinha coragem de reconstruir minha vida. Voltei para a casa dos meus pais com 2 malas de roupas, um coração partido, mas uma determinação que não sentia há muito tempo. Minha mãe Sandra me recebeu de braços abertos. Minha filha, que bom que você voltou. Esta sempre foi sua casa. Ela preparou meu quarto antigo, fez minha comida favorita e pela primeira vez em anos me senti realmente acolhida. Meu pai Roberto estava viajando a trabalho, como sempre, mas quando voltou no final da semana, também demonstrou apoio total à minha decisão. Os primeiros dias foram de pura nostalgia. Dormir na minha cama de adolescente, acordar com o cheiro do café que minha mãe fazia todas as manhãs, ter conversas longas na cozinha sobre meus planos para o futuro. Eu me sentia segura, protegida, longe de todas as manipulações e humilhações que Bruno me impunha. Sandra estava particularmente carinhosa comigo, mais do que o normal, na verdade. Ela cancelava compromissos para ficar em casa comigo, fazia questão de me acompanhar ao shopping quando eu precisava comprar roupas novas, até mesmo sugeriu que fizéssemos uma viagem juntas para eu espairecer.
Eu interpretava tudo isso como amor maternal, como uma mãe tentando curar as feridas emocionais da filha. Que cega eu era. Durante as primeiras semanas, notei que minha mãe fazia muitas perguntas sobre Bruno. Como ele está lidando com o término? Ele tentou entrar em contato com você? Você acha que ele já está saindo com outra pessoa? Eu achava que era curiosidade natural, talvez até preocupação com a possibilidade dele tentar me procurar para criar problemas. Hoje entendo que ela estava monitorando minha situação com ele para saber quando seria seguro intensificar os encontros deles. Comecei a fazer terapia, como minha mãe sugeriu. Você precisa cuidar da sua autoestima, minha filha. Esse relacionamento te machucou muito. Ela até se ofereceu para pagar as sessões, o que me emocionou profundamente. Durante as consultas, eu falava sobre como me sentia perdida, como não sabia mais quem eu era fora daquele relacionamento tóxico, como precisava aprender a confiar nas minhas próprias decisões novamente. A terapeuta me incentivou a reconstruir minha rede social, a retomar hobbies que eu havia abandonado, a investir na minha carreira. Lentamente, comecei a me sentir mais forte. Fiz um curso de especialização online, retomei contato com antigas amigas, até mesmo comecei a cogitar a possibilidade de sair com outras pessoas no futuro. Era fevereiro quando comecei a notar comportamentos estranhos da minha mãe. Primeiro, foram as saídas mais frequentes. Vou encontrar sua tia Marina para tomar café. Preciso ir ao mercado. Marquei um horário no salão. Sempre desculpas simples cotidianas que não despertavam suspeitas. Mas ela passou a sair quase todos os dias, sempre nos mesmos horários, sempre com a mesma urgência disfarçada de casualidade. Depois foram os telefonemas. Sandra sempre foi de falar muito ao telefone, mas os padrões mudaram. As ligações passaram a ser mais sussurradas, mais reservadas. Quando eu entrava na sala, ela rapidamente mudava o tom de voz, ou encerrava a conversa com um "depois conversamos melhor", genérico. Uma tarde, ouvi minha mãe falando ao telefone na cozinha. A voz estava baixa, quase íntima, e ela ria de uma forma que eu não ouvia há muito tempo. Quando me aproximei, ela disse rapidamente: "Tenho que desligar, depois te ligo", e guardou o celular com uma expressão ligeiramente constrangida. "Era quem, mãe?", perguntei sem dar muita importância. "Ah, sua tia Marina. Ela estava me contando umas fofocas do bairro." A resposta veio rápida demais, automática demais. E eu tinha acabado de falar com tia Marina no dia anterior. Ela estava de cama com gripe e mal conseguia falar. Março trouxe mais estranhezas. Minha mãe começou a se arrumar mais, a usar perfumes que eu não conhecia, a comprar roupas mais jovens e decotadas. "Estou me cuidando mais", ela explicou quando comentei sobre a mudança no visual. Depois dos seus problemas com Bruno, eu percebi que também estava me deixando de lado. Ela também começou a demonstrar muito interesse pelos meus horários. "Que horas você vai voltar da terapia? Você vai passar o dia todo fora? Tem certeza de que vai dormir na casa da Carla hoje?" As perguntas vinham sempre acompanhadas de justificativas. Ela não queria ficar preocupada, queria saber se devia fazer janta para mim, queria planejar algum programa juntas. Mas algo no tom dela, na insistência, me incomodava de uma forma que eu não conseguia explicar. O mais estranho era que minha mãe parecia saber coisas sobre Bruno que eu não tinha contado para ela. "Ouvi dizer que ele está com dificuldades na academia", ela comentou um dia, do nada. Quando perguntei onde tinha ouvido isso, ela disse que "as pessoas comentam, você sabe como é cidade pequena." Mas nós não morávamos numa cidade pequena. E Bruno não era exatamente uma figura pública. Em abril, meu pai começou a viajar mais a trabalho. As viagens, que antes duravam 2 ou 3 dias, passaram a se estender por uma semana inteira. "A empresa está expandindo para outros estados", ele explicou. "É uma fase temporária, mas vai render uma promoção boa." Minha mãe apoiava totalmente essas viagens, até mesmo incentivava meu pai a aceitar todas as oportunidades que apareciam. Hoje sei que ela estava criando as janelas de oportunidade perfeitas para os encontros com Bruno. Durante uma das viagens do meu pai, em meados de abril, decidi fazer uma surpresa para minha mãe. Estava me sentindo muito grata por todo o apoio que ela estava me dando e queria retribuir de alguma forma.
Saí de manhã cedo para comprar ingredientes para fazer seu prato favorito. Planejei passar o dia cozinhando. Até mesmo comprei flores para decorar a mesa. Voltei para casa por volta das 2 da tarde, animada com a surpresa que ia preparar. Entrei pela porta da cozinha, como sempre fazia, e ouvi ruídos vindos do andar de cima. Risadas, conversas baixas, música ambiente. Achei que minha mãe estava assistindo a algum filme ou série. Subi as escadas devagar, pensando em chamá-la para me ajudar na cozinha, quando ouvi uma voz masculina vinda do quarto dos meus pais. Uma voz que eu conhecia muito bem. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Era impossível. Não podia ser o que eu estava pensando. Tinha que haver uma explicação lógica, racional, aceitável para Bruno estar na minha casa, no quarto dos meus pais, enquanto meu pai estava viajando a trabalho. Cheguei até a porta do quarto que estava entreaberta. O que vi através da fresta destruiu não só minha confiança na minha mãe, mas minha fé na humanidade como um todo. Eles estavam na cama, a cama onde meus pais dormiram juntos por 25 anos. Minha mãe, de 47 anos, e Bruno, de 26, transando como se fossem um casal apaixonado. Não gritei, não fiz escândalo, não consegui nem respirar direito. Apenas fechei a porta silenciosamente e desci as escadas como uma sonâmbula. Sentei no sofá da sala e tentei processar o que tinha acabado de ver. Minha mãe estava traindo meu pai, com meu ex-namorado, o homem que me controlou, me humilhou e me destruiu emocionalmente durante 3 anos, estava agora na cama da mulher que me deu a luz. E o pior de tudo, isso não tinha começado ontem. Pelos sinais que eu vinha ignorando, pelos comportamentos estranhos, pelas perguntas insistentes, aquilo vinha acontecendo há meses, possivelmente desde antes do meu término com Bruno. Você já teve um momento na vida onde o tempo parece parar completamente? Onde você vê algo tão absurdo, tão impossível, que seu cérebro se recusa a processar a informação? Foi exatamente isso que aconteceu quando abri a porta do quarto dos meus pais e vi minha mãe de 47 anos transando com Bruno, meu ex-namorado de 26. Não foi um beijo, não foi um abraço suspeito. Eles estavam completamente nus, na cama onde meus pais dormiram juntos por 25 anos, fazendo amor como se fossem um casal apaixonado há décadas. O som que saía da boca da minha mãe era o mesmo que eu ouvia dela fazer quando meu pai estava em casa, só que agora era direcionado para o homem que me destruiu emocionalmente durante 3 anos. Fechei a porta sem fazer barulho. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui descer a escada. Sentei no sofá da sala e fiquei ali, imóvel, tentando entender se aquilo era real ou se eu estava tendo algum tipo de surto psicológico. Talvez fosse um pesadelo. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Talvez meu cérebro estivesse criando uma ilusão cruel para me punir por alguma coisa. Mas não era ilusão. O carro de Bruno estava na nossa garagem. A música ambiente vinha do quarto dos meus pais. Os gemidos da minha mãe ecoavam pela casa como se ela fosse dona da situação, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei sentada ali por uma eternidade, tentando formular um plano. Deveria confrontá-los imediatamente? Deveria esperar eles terminarem? Deveria ir embora e fingir que não tinha visto nada? Deveria ligar para meu pai e contar tudo? Cada opção parecia pior que a anterior. 15 minutos depois, ouvi a porta do quarto se abrindo e passos descendo a escada. Era minha mãe usando o roupão que meu pai havia dado para ela no Natal passado. Ela parou no meio da escada quando me viu sentada na sala. Isabela, que susto! Não ouvi você chegar. A voz dela estava diferente, mais rouca, mais sensual. Era a voz de uma mulher que acabara de fazer sexo, e saber que esse sexo foi com meu ex-namorado me fez ter vontade de vomitar. Oi, mãe. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Como está seu dia? Bem, filha, estava descansando. Ela desceu o resto da escada evitando meu olhar. Você chegou cedo hoje. Resolvi fazer uma surpresa para você. A ironia da situação era cruel. Eu queria fazer uma surpresa para minha mãe, e ela acabou fazendo uma surpresa muito maior para mim.
Bruno apareceu no topo da escada, vestindo apenas uma calça jeans. Quando me viu, seu rosto ficou pálido. Desceu devagar, como se estivesse caminhando para o próprio funeral. Isabela. Ele tentou soar casual, mas sua voz tremia. Que coincidência te encontrar aqui. Coincidência. Ele estava transando com minha mãe na casa onde eu moro e achava coincidência me encontrar ali. Que coincidência mesmo, Bruno, principalmente considerando que você está na casa da família da sua ex-namorada, sem camisa, saindo do quarto dos pais dela. Cada palavra que saía da minha boca cortava o silêncio tenso da sala. Minha mãe tentou intervir. Isabela, deixa eu te explicar. Explicar o quê, mãe? Que você estava transando com meu ex-namorado na cama que você divide com meu pai há 25 anos? Minha voz começou a subir de tom. Todo o controle que eu estava tentando manter desapareceu. Não é assim que você está pensando. Bruno tentou se aproximar de mim, mas eu me levantei e dei um passo para trás. Não é assim como. Bruno, vocês estavam nus, na cama, fazendo sexo. Como mais eu posso interpretar essa situação? Isabela, se acalma. Vamos conversar como adultos. Minha mãe usou o tom condescendente que sempre me irritou, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Adultos? Mãe, você está traindo meu pai com meu ex-namorado. Em que mundo isso é comportamento de adulto? Foi então que algo dentro de mim quebrou. Toda a raiva, toda a decepção, toda a dor de ter sido enganada por Bruno durante 3 anos se misturou com a devastação de descobrir que minha própria mãe estava me traindo também. Há quanto tempo isso está acontecendo? Minha pergunta cortou o ar como uma lâmina. Bruno e Sandra trocaram olhares, como se estivessem decidindo qual versão da mentira iam me contar. Há alguns meses, minha mãe respondeu, evitando meus olhos. Alguns meses? Mãe, eu terminei com ele em dezembro. Que mês especificamente vocês começaram a transar? O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Eles não começaram depois do meu término. Eles começaram antes. Vocês começaram enquanto eu ainda estava com ele, não é? Minha voz estava quase sussurrando, mas carregada de uma fúria que eu nunca tinha sentido. Bruno tentou mentir. Isabela, não foi assim. Quando? Gritei com uma força que me surpreendeu. Quando vocês começaram? Minha mãe começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento, mas lágrimas de quem foi pega em flagrante e não sabia como se justificar. Em junho, ela murmurou. Junho, 6 meses antes do meu término com Bruno. 6 meses onde eu vivia achando que tinha um relacionamento e uma família, quando, na verdade, estava sendo enganada por 2 das pessoas mais importantes da minha vida. Enquanto eu estava tentando salvar meu relacionamento com ele, vocês já estavam transando pelas minhas costas? Cada palavra doía para sair. Não foi planejado, Isabela. Essas coisas acontecem. Bruno teve a audácia de usar o tom de voz de quem está explicando algo óbvio. Essas coisas acontecem? Bruno, você estava namorando comigo há 3 anos. Mãe, você é casada com meu pai há 25 anos. Isso não acontece por acaso. Minha mãe parou de chorar e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Frieza, determinação, como se ela tivesse decidido parar de fingir arrependimento. Isabela, você não entende. Você é nova, não sabe como funciona relacionamento de verdade. Relacionamento de verdade? Você quer dizer traição dupla? Você quer dizer destruir a própria família? Bruno me faz sentir coisas que eu não sentia há anos. Me faz sentir jovem, desejada, viva. Ouvir minha mãe falando sobre como meu ex-namorado a fazia sentir foi o momento mais repugnante da minha vida. Era como se ela estivesse competindo comigo, como se estivesse me provando que era melhor que eu. Ele te faz sentir viva? Mãe, ele fazia eu me sentir morta. Ele me controlava, me humilhava, me destruía todos os dias e você achava isso romântico. Com você ele era diferente. Comigo ele é carinhoso, respeitoso, maduro. Porque com você ele estava conseguindo o que queria. Ele não precisava me controlar mais porque já tinha conseguido algo melhor. A mãe da namorada bancando a vida dele. A verdade estava ficando cada vez mais clara. Bruno não tinha me deixado por incompatibilidade.
Ele tinha me descartado porque tinha encontrado uma fonte melhor de atenção, dinheiro e sexo. E essa fonte era minha própria mãe. Isabela, você precisa aceitar que às vezes as pessoas se apaixonam. Bruno ainda tentava romantizar a situação. Se apaixonam. Vocês se apaixonaram. Bruno, você conhece minha família há 3 anos. Mãe, você me viu sofrer com ele durante 3 anos. Como vocês chamam isso de amor? Naquele momento, olhando para os dois no meio da minha sala, vestindo roupas que ainda cheiravam a sexo, entendi que não conhecia nenhuma dessas pessoas. A mãe que me criou, que me ensinou valores, que dizia me amar mais que tudo no mundo, era capaz de me trair da forma mais cruel possível. E o homem que disse me amar durante 3 anos tinha me usado como ponte para chegar até ela. Eu vou contar para o papai. Foi tudo que consegui dizer antes de sair de casa, deixando os dois sozinhos com as consequências do que acabara de descobrir. Mas antes de sair, me virei uma última vez. Vocês destruíram nossa família por sexo. Espero que tenha valido a pena. Você já percebeu como algumas memórias ficam mais claras depois que você descobre a verdade? Depois do flagrante, passei dias relembrando os últimos meses e conectando pontos que deveria ter visto antes. Minha mãe não tinha simplesmente caído nos encantos do Bruno. Ela havia arquitetado sistematicamente o roubo do meu namorado. Comecei a investigar. Não por prazer, mas por necessidade de entender a dimensão da traição que havia vivido. O primeiro lugar que procurei foram os extratos do cartão de crédito da minha mãe, que ela deixava sempre em cima da mesa da cozinha. O que descobri me fez questionar tudo o que achava que sabia sobre ela. Em junho, exato mês que ela confessou ter começado com Bruno, apareceram gastos suspeitos. Jantar em restaurante caro num dia que ela disse estar em casa com dor de cabeça. Hotel Fazenda numa terça-feira que eu estava trabalhando. Compras em sex shop numa cidade vizinha. Minha mãe, a mulher que eu achava conservadora demais para usar biquíni na praia, estava comprando lingerie erótica para impressionar meu ex-namorado. Mas o pior não foram os gastos dela. Foi descobrir que ela estava financiando a vida dele. Transferências bancárias de 800, 1.200, às vezes R$ 2.000 para a conta de Bruno, sempre com a descrição ajuda. Minha mãe havia se tornado a sugar mommy do homem que me namorou durante 3 anos. Enquanto eu economizava para dar presentes baratos para ele, ela transferia dinheiro para que ele pudesse me dar presentes caros comprados com o próprio dinheiro dela. A academia dele, que estava passando por dificuldades financeiras, minha mãe pagou 3 meses de aluguel. O carro novo que ele comprou em setembro, entrada paga por ela. As viagens que ele fazia a trabalho, financiadas pela mulher casada de 47 anos que estava obcecada por ele. Descobri também as mensagens. Bruno teve a indelicadeza de esquecer seu tablet em casa uma das vezes que estivemos juntos, e eu consegui acessar as conversas do WhatsApp dele. As mensagens entre eles começaram inocentes em maio. Minha mãe perguntando como ele estava, se estava se alimentando bem, se precisava de alguma coisa. Ele respondendo de forma respeitosa, agradecendo a preocupação. Mas em questão de semanas, o tom mudou completamente. Você é uma mulher incrível, Sandra. Isabela não sabe a sorte que tem de ter uma mãe como você. Você me faz sentir jovem novamente, Bruno. Fazia tempo que não me sentia desejada. Isabela está muito estressada ultimamente. Fico preocupado com nosso relacionamento. Às vezes as pessoas mudam, Bruno. Você merece alguém que te valorize. Eles estavam construindo uma intimidade emocional às minhas custas. Bruno reclamava de mim para minha própria mãe, e ela validava todas as insatisfações dele. Incentivava ele a questionar nosso relacionamento. Oferecia conselhos sobre como lidar comigo, e gradualmente se posicionou como a mulher compreensiva que eu supostamente não era. As mensagens de junho foram devastadoras. Sandra, não consigo parar de pensar em você. Eu também, Bruno. Isso está errado, mas não consigo evitar. Você é tudo o que Isabela não é. Madura, compreensiva, sensual. Será que podemos nos encontrar para conversar? Isabela está na faculdade até tarde hoje.
Foi assim que começou. Um encontro para conversar que terminou na cama do quarto de hóspedes da minha casa, enquanto eu estava na aula estudando para as provas finais. As mensagens seguintes documentaram o desenvolvimento do caso deles, com detalhes que me fizeram ter vontade de queimar o tablet. Eles relatavam cada encontro, cada sensação, cada momento de prazer que compartilhavam enquanto eu trabalhava ou estudava, achando que tinha uma família e um namorado que me amavam. Mais cruel ainda foram as mensagens, onde eles planejavam como me manipular. Isabela está desconfiada. Ela perguntou por que você tem demorado tanto para responder minhas mensagens. Diz para ela que estou focado na academia, que ando estressado com o trabalho. Ela quer que vocês façam uma viagem romântica no nosso aniversário de namoro. Inventa alguma coisa. Diz que estou sem grana. Você pode me dar o dinheiro depois. Eles coordenavam mentiras para me contar. Minha própria mãe ensinava meu namorado como me enganar com mais eficiência. Cada desculpa que Bruno me dava, cada explicação para seus comportamentos estranhos, havia sido formulada em conjunto com ela. Descobri também que os problemas financeiros da academia de Bruno eram uma farsa. Ele estava deliberadamente sabotando o próprio negócio para criar uma situação de dependência financeira que justificasse aceitar dinheiro da minha mãe. Cancelava aulas, chegava atrasado, tratava mal os clientes, tudo para poder dizer que estava passando por dificuldades. A obsessão da minha mãe por ele ficou clara nas mensagens de julho e agosto. Ela o chamava de meu príncipe, mandava fotos íntimas, comprava roupas que ela achava que ele gostaria. Aos 47 anos, minha mãe estava agindo como uma adolescente apaixonada, fazendo tudo para impressionar um homem 21 anos mais novo. Mas a pior descoberta foi sobre o timing do nosso término. Bruno não terminou comigo, porque perdeu o interesse ou porque encontrou alguém melhor. Ele terminou porque minha mãe deu um ultimato. Não aguento mais dividir você com ela, Bruno. Ou você termina com Isabela, ou eu conto tudo para meu marido. Sandra, preciso de tempo para fazer isso direito, não quero levantar suspeitas. Você tem até o final do ano. Depois disso, ou você fica comigo, ou perdemos essa oportunidade para sempre. Meu término foi uma exigência da minha própria mãe. Ela estava tão obcecada por Bruno que forçou ele a me descartar para que eles pudessem ficar juntos sem culpa. Eu não perdi meu namorado para outra mulher. Eu perdi para minha própria mãe, que o queria tanto que estava disposta a destruir minha felicidade para ter ele só para ela. As mensagens de dezembro, logo depois do nosso término, foram as mais reveladoras sobre o caráter de ambos. Finalmente, podemos ficar juntos sem nos esconder, meu amor. Isabela está sofrendo muito. Fico com pena dela. É normal, Bruno. Ela vai superar. Os jovens se recuperam rápido. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? Não. Ela me vê como mãe amorosa que está consolando ela. Nem imagina que somos nós que causamos a dor dela. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam que estavam me destruindo emocionalmente e não só não se importaram, como acharam divertida a situação de me consolar pelas consequências das próprias ações deles. Minha mãe havia se transformado numa mulher que eu não conhecia. A Sandra que me criou, que me ensinava sobre honestidade e lealdade, havia sido substituída por uma predadora sexual capaz de qualquer coisa para ter o homem que queria, mesmo que esse homem fosse o ex-namorado da própria filha. Bruno, por sua vez, revelou ser ainda pior do que eu imaginava. Não era apenas um namorado controlador e manipulador. Era um oportunista calculista que identificou na minha mãe uma fonte de dinheiro e sexo fácil e elaborou uma estratégia para me descartar e ficar com ela. O que mais me machucou foi descobrir que minha família havia se tornado palco de encenação. Quando eu voltei para casa depois do término, achando que ia encontrar amor e apoio maternal, eu estava, na verdade, convivendo com a mulher que havia arquitetado minha própria destruição emocional. Cada conselho que ela me dava sobre superação, cada abraço de consolação, cada palavra de apoio era uma mentira. Ela não estava me ajudando a superar Bruno. Estava garantindo que eu não descobrisse que ele estava na cama dela enquanto fingia me consolar. Entendi então que não havia perdido só um namorado por traição. Havia perdido uma mãe também.
A mulher que me gerou havia me vendido por um homem 21 anos mais novo, e ainda teve a audácia de fingir que estava do meu lado durante todo o processo. A Sandra que me criou estava morta. No lugar dela, existia uma estranha que usava o rosto da minha mãe, mas que era capaz das crueldades mais refinadas em nome de uma obsessão sexual. Depois de descobrir a extensão da traição através das mensagens e extratos, fiquei obcecada em reconstruir os últimos 6 meses da minha vida. Queria entender como fui enganada tão completamente, como 2 pessoas conseguiram orquestrar uma farsa tão elaborada bem debaixo do meu nariz. O que descobri me fez questionar minha própria sanidade. Comecei pelos momentos que na época achei estranhos, mas que ignorei por confiar neles. Em junho, quando minha mãe começou a se cuidar mais, ela não estava apenas comprando roupas novas. Estava construindo um guarda-roupa específico para impressionar Bruno. Lingeries caras, vestidos decotados, perfumes que nunca tinha usado. Tudo escolhido, com base no que ela descobriu que ele gostava através de conversas comigo. Que perfume você estava usando ontem? O Bruno elogiou. Eu tinha dito para ela uma vez em julho. No dia seguinte, ela comprou 3 frascos da mesma fragrância. Eu estava literalmente fornecendo informações para minha mãe seduzir meu próprio namorado, e ela usava cada detalhe que eu ingenuamente compartilhava. As dores de cabeça que ela começou a ter sempre nas terças e quintas à tarde não eram enxaquecas. Eram os dias que Bruno cancelava nossos encontros, dizendo que tinha aulas particulares importantes na academia. Enquanto eu ficava em casa preocupada com a saúde da minha mãe, os 2 estavam transando no hotel que ela pagava com o cartão de crédito conjunto que meu pai nem checava. O mais cruel foi descobrir como eles coordenavam as mentiras em tempo real. Achei conversas no WhatsApp onde Bruno me mandava mensagem dizendo: "Não posso te ver hoje, estou com problema na academia." E 2 minutos depois mandava para minha mãe: "Ela acreditou, nos vemos no lugar de sempre às 15 horas." Minha mãe havia se tornado cúmplice ativa da própria traição que eu estava sofrendo. Quando eu chegava em casa chateada porque Bruno tinha cancelado nosso encontro, ela me consolava com frases como: "Ele deve estar mesmo estressado, minha filha." Ou: "Homem que trabalha muito, fica assim mesmo." Ela sabia exatamente por que ele havia cancelado. Estava se preparando para encontrar com ela. Lembrei de uma conversa específica em agosto que agora fazia todo sentido. Eu tinha comentado com minha mãe que Bruno estava diferente no sexo, mais experiente, fazendo coisas que nunca tinha feito antes. Na época, achei que ele estava tentando melhorar nosso relacionamento. Agora entendo que ele estava praticando comigo as técnicas que minha mãe de 47 anos estava ensinando para ele. "Talvez ele esteja estudando sobre isso, querida," minha mãe havia respondido, mal disfarçando um sorriso. "Homens maduros são mais atenciosos na cama." Ela estava literalmente me dando dicas baseadas na experiência sexual que estava tendo com ele. As viagens do meu pai, que se intensificaram drasticamente no 2º semestre, também não eram coincidência. Descobri nas mensagens que minha mãe incentivava meu pai a aceitar todas as oportunidades de trabalho que apareciam, até mesmo sugerindo que ele explorasse novos mercados em outras cidades. Ela estava ativamente criando oportunidades para passar noites inteiras com Bruno. "Você devia aproveitar essa fase de crescimento da empresa," ela dizia para meu pai. "Quando você se aposentar, vamos poder viajar o mundo com o dinheiro que ganhar agora." Enquanto meu pai trabalhava dobrado pensando no nosso futuro familiar, ela gastava o dinheiro dele financiando o relacionamento com meu ex-namorado. A depressão que Bruno começou a demonstrar em setembro também era encenação. Ele reclamava comigo que estava perdendo o interesse por tudo, que se sentia preso no relacionamento, que precisava de espaço para pensar. Eu, desesperada para salvá-lo dessa crise, me esforcei ainda mais para ser a namorada perfeita. Cozinhava para ele, massageava suas costas doloridas do excesso de trabalho, até mesmo sugeri que ele procurasse terapia. Nas mensagens com minha mãe, ele ria da minha dedicação. "Isabela está tentando tanto me conquistar que até dói", escreveu em outubro.
Ontem ela fez um jantar romântico completo porque achou que eu estava triste. A resposta da minha mãe foi: coitadinha, ela não sabe que quem te faz feliz de verdade sou eu. Eles estavam se divertindo com o meu desespero em salvar um relacionamento que eles já tinham decidido destruir. As mudanças no comportamento de Bruno durante esse período também ganharam contexto. Ele parou de fazer sexo comigo em outubro, alegando cansaço e estresse. Agora sei que ele estava guardando energia para minha mãe, que, segundo as mensagens, tinha uma libido insaciável e fazia coisas que meninas da idade de Isabela nem sabem que existem. Minha mãe estava competindo comigo sexualmente e se gabando de estar ganhando. O mais revoltante foi descobrir que eles tinham uma rotina estabelecida que funcionava como um relacionamento paralelo completo. Toda terça e quinta, quando eu estava na faculdade, eles se encontravam no apartamento que ela alugou especificamente para isso. Almoçavam juntos, transavam, assistiam filmes, faziam planos para o futuro. Era um namoro de verdade, com a diferença de que ela era casada e ele namorava a filha dela. Encontrei até mesmo uma lista no celular dela com presentes para Bruno. Relógio Rolex para aniversário, tênis importado, suplementos para a academia, reforma do apartamento dele. Ela estava planejando a vida dos dois como se fosse um casal oficial, enquanto eu economizava dinheiro do estágio para dar presentes baratos para ele. A coincidência de Bruno sempre saber quando eu não estaria em casa também fazia sentido agora. Minha mãe o informava sobre minha agenda acadêmica, meus plantões no estágio, até mesmo sobre quando eu sairia com amigas. Eles usavam minha própria rotina para otimizar os encontros deles. Isabela vai ficar na casa da Carla hoje, ela mandava mensagem. Podemos jantar em casa mesmo. E quando eu voltava no dia seguinte, perguntando como tinha sido a noite dela, minha mãe respondia: quietinha, assisti uma série e dormi cedo. Enquanto, na verdade, tinha jantado com meu namorado, feito sexo com ele na cama do meu pai, e provavelmente planejado como iam se livrar de mim. O que mais me machucou foi descobrir que minha mãe documentava tudo. Fotos deles juntos, vídeos íntimos, até mesmo gravações de conversas onde eles riam das minhas ingenuidades. Ela guardava essas memórias como troféus, como se cada momento roubado da minha vida fosse uma vitória pessoal dela. Uma gravação de áudio que encontrei no celular dela me destruiu completamente. Era Bruno contando como eu tinha chorado na frente dele porque sentia que ele estava distante e como eu tinha prometido fazer qualquer coisa para consertar nosso relacionamento. A risada da minha mãe em resposta foi a coisa mais cruel que já ouvi na vida. Ela realmente não tem ideia, né? Minha mãe disse na gravação. Coitadinha, se esforçando tanto para manter um homem que já é meu. 6 meses. Durante 6 meses inteiros, vivi numa realidade completamente falsa, onde acreditava ter um relacionamento em crise, uma mãe amorosa me apoiando e uma família unida. Na verdade, estava sendo sistematicamente enganada pelas 2 pessoas que mais confiava no mundo, que haviam transformado minha vida numa encenação cruel para esconder a traição dupla que estava acontecendo. Cada conselho que minha mãe me dava sobre como lidar com homens, cada abraço de consolação quando Bruno me tratava mal, cada momento de cumplicidade maternal era uma mentira calculada para me manter longe da verdade. Ela não estava me consolando. Estava se certificando de que eu não descobrisse que ela era a causa do meu sofrimento. Entendi então que não fui apenas traída. Fui psicologicamente torturada por 6 meses por pessoas que se divertiam com minha dor, documentavam minha humilhação e ainda tinham a audácia de fingir que me amavam enquanto planejavam minha destruição emocional completa. A Sandra, que me criou, realmente havia morrido. No lugar dela, existia uma predadora que usava o amor filial como arma para conseguir o que queria, mesmo que isso significasse destruir a própria filha no processo. Você já sentiu raiva suficiente para fazer algo irreversível? Depois de descobrir toda a extensão da farsa que vivi durante 6 meses, decidi que era hora da confrontação final. Não ia mais aceitar mentiras, meias-verdades ou desculpas. Queria que eles admitissem cada detalhe do que fizeram comigo.
Esperei uma semana planejando exatamente como ia abordar a situação. Meu pai estava viajando novamente, mais uma oportunidade de negócios que minha mãe tanto incentivava. E eu sabia que Bruno viria para casa na quinta-feira à tarde, como sempre fazia. Dessa vez, eu estaria esperando. Cheguei em casa às 13h30 e me posicionei na sala com todas as evidências que havia coletado. Prints das mensagens, extratos bancários, fotos que encontrei no celular dela, até mesmo a gravação onde eles riam de mim. Organizei tudo numa mesa, como se fosse uma investigação policial. Quando ouvi o carro de Bruno na garagem, senti meu coração disparar, mas também uma determinação que nunca tinha experimentado. Eles entraram pela cozinha, conversando baixo e rindo. Quando me viram sentada na sala, cercada de evidências, o silêncio foi instantâneo. O rosto de Bruno ficou branco. Minha mãe tentou disfarçar, mas eu vi o pânico nos olhos dela. Senta aí, mãe. Você também, Bruno. Vamos ter uma conversa adulta. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Isabela, o que é isso tudo? Minha mãe tentou soar casual, mas a voz tremia. São as evidências da mentira que vocês construíram para me destruir durante 6 meses. Peguei o primeiro print das mensagens. Quer que eu leia em voz alta, mãe? Coitadinha, se esforçando tanto para manter um homem que já é meu. O silêncio foi ensurdecedor. Bruno se mexia desconfortavelmente na cadeira, evitando o meu olhar. Minha mãe tentou negar. Isabela, essas mensagens podem ter sido adulteradas. Adulteradas? Interrompi ela. Mãe, eu tenho seu celular aqui. Quer conferir? Mostrei o aparelho que peguei do quarto dela. Ou prefere que eu mostre as fotos íntimas que vocês tiraram na cama do meu pai? Foi Bruno quem quebrou primeiro. Isabela, deixa eu explicar. Explicar o quê, Bruno? Como você me usou durante 3 anos enquanto planejava ficar com minha mãe? Ou como vocês coordenavam mentiras para me enganar? Joguei na mesa o extrato bancário. Ou talvez você queira explicar por que minha mãe te deu mais de 20 mil reais nos últimos meses? Minha mãe explodiu. Chega, Isabela. Você não entende de relacionamentos adultos. Relacionamentos adultos? Levantei da cadeira. Mãe, você tem 47 anos, é casada há 25 anos e está transando com um homem de 26 anos que namorou sua filha durante 3 anos. Em que planeta isso é relacionamento adulto? Você nunca o mereceu. A frase saiu da boca dela com uma raiva que me chocou. Bruno precisa de uma mulher de verdade, não de uma menina insegura que não sabe nem o que quer da vida. Essa foi a confissão mais honesta que ela fez. Não estava arrependida. Estava com raiva por ter sido descoberta. Uma mulher de verdade? Mãe, você roubou o namorado da própria filha. Você traiu o marido que trabalha dobrado para sustentar essa família. Isso não é ser mulher, isso é ser predadora. Bruno tentou me acalmar. Isabela, para com isso. Você está magoada, mas... Eu estou magoada? Ri com amargura. Bruno, vocês documentaram meu sofrimento como entretenimento. Vocês gravaram conversas rindo da minha dor. E você quer que eu pare? Foi aí que minha mãe revelou a verdade completa. Quer saber, Isabela? Sim, eu arquitetei tudo. Sim, eu seduzi Bruno. Sim, eu financiei a vida dele. E não me arrependo de nada. Por quê? Minha voz quase sumiu. Por que você fez isso comigo? Porque pela primeira vez em anos me senti desejada. Porque Bruno me vê como mulher, não como mãe cansada ou esposa negligenciada. Porque ele me faz sentir viva. Às custas da própria filha. Você é nova, Isabela. Vai encontrar outros namorados. Mas eu não vou ter outra chance de viver um amor assim. Essa frase me destruiu mais que todas as traições juntas. Minha mãe estava disposta a sacrificar minha felicidade pela obsessão sexual que sentia por um homem 21 anos mais novo. E você, Bruno? Me virei para ele. Qual sua desculpa? Não foi planejado, Isabela. Essas coisas acontecem. Para de mentir, gritei. Eu tenho as mensagens onde vocês planejaram cada mentira que você me contou. Onde vocês riram das minhas tentativas de salvar nosso relacionamento. Onde você contou para ela detalhes íntimos da nossa vida sexual. Bruno baixou a cabeça. Finalmente começou a entender que não havia mais como mentir. Quer saber a verdade? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez.
Sua mãe me ofereceu coisas que você nunca poderia oferecer: dinheiro, experiência, liberdade. Ela me tratava como homem, não como projeto de conserto. Projeto de conserto? Isabela, você sempre tentava me mudar. Sempre reclamava dos meus jeitos. Sempre queria que eu fosse diferente. Sandra me aceita como sou. Bruno, eu tentava te mudar porque você me tratava mal. Porque você me controlava, me humilhava, me isolava das minhas amigas. Com você eu precisava ser assim. Você é imatura, carente, dependente. Com Sandra eu posso ser eu mesmo. A máscara havia caído completamente. Bruno não era um homem que se apaixonou pela mãe da namorada. Era um oportunista que identificou uma fonte melhor de recursos e prazer, e calculadamente se livrou de mim para ficar com ela. Sei o amor que você dizia sentir por mim? Era conveniente na época. Você me dava estabilidade emocional, casa, comida, uma base. Mas quando apareceu algo melhor, minha mãe o interrompeu. Bruno, para de ser cruel. Cruel? Me virei para ela. Mãe, vocês foram cruéis comigo durante 6 meses. Vocês transformaram minha vida numa encenação. Vocês riram da minha dor. Isabela, você precisa aceitar que às vezes perdemos as pessoas que amamos. Eu não perdi vocês, mãe. Vocês me venderam. Me usaram como escada para chegarem um no outro. E quando não precisaram mais de mim, me descartaram. O que mais me machucou foi perceber que eles não demonstravam nenhum arrependimento genuíno. Só estavam chateados por terem sido descobertos. Se dependesse deles, eu continuaria sendo enganada indefinidamente. Vocês vão contar para o papai ou eu conto? Minha mãe e Bruno trocaram olhares de pânico. Isabela, seu pai não precisa saber disso. Vai destruir nossa família. Nossa família já foi destruída no momento que vocês decidiram transar. Eu só vou oficializar o que vocês já fizeram. Foi então que Bruno mostrou seu verdadeiro caráter. Se você contar para seu pai, eu vou espalhar para todo mundo que você é louca, obsessiva, que inventou essa história porque não aceita o término. Você vai me chantagear, com mentiras. Quem vai acreditar em você, uma menina de 24 anos fazendo acusação contra a própria mãe? Minha mãe apoiou. Isabela, ninguém vai entender. Vão pensar que você está inventando por ciúme. Naquele momento, entendi que estava lidando com 2 pessoas capazes de qualquer crueldade para proteger a obsessão que sentiam um pelo outro. Inclusive, destruir minha reputação e minha relação com meu pai. Mas eles subestimaram uma coisa. Eu tinha provas de tudo. E estava disposta a usar cada uma delas. Depois da confrontação, passei 2 semanas analisando toda a situação com uma clareza que não tinha antes. Não era só sobre uma traição. Era sobre como Bruno havia manipulado sistematicamente nossa família inteira durante 3 anos para conseguir exatamente o que queria: dinheiro, sexo e controle total. Comecei a conectar comportamentos que na época achei normais, mas que agora revelavam uma estratégia calculada. Bruno não escolheu namorar comigo por amor ou atração. Ele me escolheu porque identifiquei que eu tinha exatamente o perfil que ele precisava. Uma menina insegura, com uma família estruturada e uma mãe carente de atenção masculina. Lembrei das primeiras vezes que o levei em casa. Ele observava tudo com uma atenção que eu interpretava como interesse genuíno pela minha família. Na verdade, ele estava mapeando as dinâmicas, identificando vulnerabilidades, calculando como poderia usar cada pessoa para seus próprios fins. Meu pai, que viajava muito, foi imediatamente categorizado como ausente e negligente com a esposa. Bruno começou a fazer comentários sutis sobre como minha mãe merecia mais atenção e como mulheres precisam se sentir desejadas. Eu achava que ele estava sendo empático. Ele estava plantando sementes. Com minha mãe, a abordagem foi genial na sua crueldade. Ele identificou que ela se sentia invisível no casamento, subestimada como mulher, reduzida ao papel de dona de casa. Começou a elogiá-la de formas que meu pai nunca fazia. Sandra, você tem um gosto incrível para decoração. Nossa, você cozinha melhor que qualquer restaurante. Como Roberto é sortudo de ter uma esposa tão inteligente. Gradualmente, ele se tornou a fonte de validação que ela não recebia do marido. Quando meu pai chegava cansado das viagens e mal notava os esforços dela,
Bruno estava lá para valorizar cada detalhe. Era manipulação emocional no nível mais sofisticado. Comigo, a estratégia foi diferente. Ele me modelou para ser exatamente o tipo de namorada que não atrapalharia seus planos. Isolou-me das amigas para que eu não tivesse outras perspectivas sobre nosso relacionamento. Destruiu minha autoestima para que eu me sentisse sortuda por ter ele. Criou uma dependência emocional tão intensa que eu fazia qualquer coisa para mantê-lo feliz. O controle que exercia sobre mim servia a dois propósitos: me manter cega para suas atividades paralelas e criar contraste com o tratamento que dava para minha mãe. Enquanto comigo ele era controlador e crítico, com ela era gentil e admirador. Ela começou a ver nele tudo que sentia falta no relacionamento comigo. Descobri que Bruno pesquisou nossa situação financeira antes mesmo de começar a namorar comigo. Sabia que meu pai ganhava bem, que minha mãe tinha acesso às contas, que nossa família não questionava gastos relacionados à educação ou bem-estar dos filhos. Posicionou-se estrategicamente como alguém que precisava de investimento para crescer profissionalmente. As dificuldades financeiras da academia eram uma farsa elaborada. Encontrei evidências de que ele deliberadamente sabotava o próprio negócio, cancelava aulas, aumentava preços absurdamente, criava problemas com fornecedores. Tudo para justificar a necessidade de ajuda temporária da família. Minha mãe, que sempre teve instinto maternal forte, caiu direitinho na armadilha. Começou a investir no futuro dele como se fosse investir no futuro da própria filha. Cada transferência bancária era acompanhada de frases como "é para o bem de vocês dois" ou "estou ajudando a construir o futuro da nossa família". Bruno também manipulou nossa dinâmica familiar para criar oportunidades de ficar sozinho com minha mãe. Começou a sugerir que eu saísse mais com amigas. Você trabalha e estuda tanto, precisa se divertir também. Incentivava minhas atividades extra-classe. Faz esse curso de especialização, sim. Vai ser bom para sua carreira. Até mesmo sugeria que eu dormisse na casa de amigas. Meninas da sua idade precisam de independência. Cada sugestão era acompanhada de argumentos que soavam como cuidado genuíno com meu desenvolvimento pessoal. Na verdade, ele estava criando janelas de oportunidade para seduzir minha mãe sem ser interrompido. A sedução dela foi um processo gradual e calculado. Começou com elogios genuínos, evoluiu para confidências íntimas. Isabela às vezes não me entende como você me entende. Progrediu para contato físico inocente. Abraços demorados, mãos no ombro durante conversas, até chegar ao ponto onde ela se sentia emocionalmente conectada com ele. Descobri nas mensagens que Bruno estudou psicologia da sedução especificamente para essa situação. Pesquisou sobre como conquistar mulheres mais velhas, vulnerabilidades emocionais de donas de casa, até mesmo como criar intimidade emocional com mães de namoradas. Era um projeto científico de manipulação. Ele também manipulou minha percepção sobre o próprio comportamento. Quando começou a ficar distante e estressado, eu interpretei como problemas pessoais que eu precisava ajudar a resolver. Na verdade, ele estava redirecionando energia emocional e sexual para minha mãe, mas me condicionou a culpar a mim mesma pela mudança. Você anda muito grudenta ultimamente, ele dizia. Todo homem precisa de espaço para respirar. Eu diminuía as cobranças. Você está muito carente. Isso não é atraente numa mulher. Eu tentava ser mais independente. Cada crítica me moldava para ser menos presente na vida dele, dando mais espaço para minha mãe ocupar. A manipulação mais cruel foi usar minha própria terapia contra mim. Quando comecei a questionar alguns comportamentos dele, Bruno dizia: "Você não acha que está projetando suas inseguranças em mim? Talvez seja algo para discutir na terapia." Ele transformou meu processo de autoconhecimento numa ferramenta para me fazer duvidar da própria percepção. Descobri também que ele manipulou minha mãe para financiar não só suas necessidades básicas, mas um estilo de vida que ele queria manter. O apartamento que ela alugou para os encontros era, na verdade, o apartamento onde ele morava de fato. A academia que ela ajudou a salvar era apenas uma fachada.
O dinheiro que ela transferia sustentava integralmente a vida dele. Bruno havia transformado minha família numa fonte de renda passiva, enquanto construía o relacionamento que realmente queria. Usou-me como ponte de acesso, minha mãe como fonte de recursos e meu pai como otário que bancava tudo sem saber. O mais revoltante foi descobrir que ele documentava cada vitória. Tinha fotos da nossa casa, gravações de conversas familiares, até mesmo vídeos íntimos com minha mãe, tudo guardado como troféus de uma conquista elaborada. Para ele, destruir nossa família não foi um efeito colateral da paixão, foi o objetivo desde o início. Bruno não era um homem que se apaixonou pela mãe da namorada. Era um predador que identificou uma família vulnerável, mapeou nossas fraquezas, explorou nossas carências e sistematicamente nos destruiu por dentro para conseguir exatamente o que planejou desde o primeiro dia. Uma mulher mais velha para financiar sua vida, enquanto ele a usava como fonte de validação sexual. Entendi então que não fui só traída. Fui vítima de um projeto de 3 anos de manipulação psicológica, elaborado por alguém que via relacionamentos como jogos de conquista e famílias como recursos a serem explorados. A família que eu achava que tinha nunca existiu. Era apenas matéria-prima para os planos de um homem que transformou nossa casa no palco da própria sociopatia. Você já teve que escolher entre destruir alguém que ama para protegê-lo da verdade? Depois da confrontação com minha mãe e Bruno, passei 2 semanas vivendo o dilema mais cruel da minha vida: contar ou não para meu pai sobre a traição. Cada opção parecia uma sentença de morte para nossa família. Meu pai chegou da viagem numa sexta-feira à noite, animado e falando sobre a promoção que finalmente tinha conseguido. Isabela, minha filha. Sandra, meu amor, temos que comemorar. Ele entrou em casa com flores para minha mãe e um presente para mim, radiante de felicidade por poder dar uma vida melhor para a família. Ver ele abraçar minha mãe, beijar a testa dela e falar sobre os planos que tinha para nosso futuro foi como assistir um filme de terror onde só você sabe que o monstro está atrás da porta. Minha mãe sorria, fingia alegria, até mesmo sugeriu que saíssemos todos para jantar. A capacidade dela de mentir na cara do homem que a sustentou durante 25 anos me deixou nauseada. Durante o jantar, meu pai falou sobre como queria renovar a casa, fazer uma segunda lua de mel com minha mãe, até mesmo ajudar a custear uma pós-graduação para mim. Trabalhei tanto esses meses pensando em vocês duas, disse, segurando a mão de Sandra. Valeu a pena cada viagem, cada hora extra, sabendo que ia poder dar para vocês o que merecem. Minha mãe respondeu: você é o melhor marido do mundo, Roberto. A frieza com que ela pronunciou essas palavras, sabendo que havia passado os últimos 6 meses transando com meu ex-namorado, me fez querer gritar ali mesmo. Passei a semana seguinte observando meu pai e me perguntando se ele merecia saber a verdade ou se merecia ser protegido dela. Ele acordava cedo, preparava café para minha mãe, deixava bilhetinhos carinhosos quando saía para trabalhar. À noite, massageava as costas dela, perguntava sobre o dia, planejava surpresas para o fim de semana. Era um homem dedicado, trabalhador, apaixonado pela esposa depois de 25 anos de casamento. Como você destrói uma pessoa assim? Como você olha nos olhos de alguém que te criou com tanto amor e diz: pai, sua esposa está te traindo com meu ex-namorado há 6 meses, eles transam na sua cama e ela gasta seu dinheiro financiando a vida dele. Por outro lado, como você deixa uma pessoa viver numa mentira dessa magnitude? Meu pai estava fazendo planos baseados numa realidade que não existia. Estava trabalhando dobrado para sustentar uma família que sua própria esposa havia traído. Estava beijando uma mulher que gemeu na cama com outro homem horas antes. Comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Quando meu pai chegava das viagens, minha mãe sempre estava arrumadinha demais para quem passou o dia em casa. O perfume que ela usava era sempre o mesmo que Bruno havia elogiado. Ela evitava certas posições durante o sexo, provavelmente porque lembrava dos encontros com meu ex. A cada demonstração de amor do meu pai, minha mãe respondia de forma mecânica, automática. Não havia mais paixão genuína nos gestos dela. Era uma atriz representando o papel de esposa, enquanto mentalmente estava com o homem 21 anos mais novo
que a fazia sentir viva. O momento decisivo veio numa terça-feira. Cheguei em casa mais cedo e encontrei meu pai sozinho na cozinha, preparando um jantar especial. "Onde está a mamãe?" perguntei. "Saiu para comprar vinho para acompanhar o jantar. Quero fazer uma noite romântica para ela." Minha mãe não estava comprando vinho. Era terça-feira, dia dos encontros com Bruno. Enquanto meu pai cortava legumes e temperava a carne, sonhando com uma noite romântica, ela estava no apartamento que pagava para transar com meu ex-namorado. "Pai, posso te fazer uma pergunta?" Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir. "Claro, filha. O que foi?" "Se você descobrisse que alguém está te enganando sobre algo muito importante, você gostaria de saber a verdade, mesmo que doesse muito?" Ele parou de cortar os legumes e me olhou. "Isabela, verdade sempre dói menos que mentira. Mentira é uma dor que cresce com o tempo. Verdade é uma dor que diminui com o tempo." Naquele momento, entendi que meu pai merecia saber. Não porque ia ser fácil para ele, mas porque era a única forma de ele poder tomar decisões baseadas na realidade. "Pai, preciso te contar uma coisa muito difícil." Nas 2 horas seguintes, contei tudo. Mostrei as mensagens, os extratos bancários, as fotos. Vi meu pai envelhecer 10 anos em 2 horas. Vi o homem que me criou se transformar numa casca vazia, processando que os últimos 6 meses da vida dele foram uma mentira elaborada. Ele não gritou. Não quebrou nada. Apenas sentou na cadeira da cozinha e ficou em silêncio por 20 minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. "Isabela, onde sua mãe está agora?" "Provavelmente com ele." "Você tem o endereço?" "Tenho." "Então vamos até lá. Eu quero ver com meus próprios olhos." Foi a viagem de carro mais longa da minha vida. Meu pai dirigindo em silêncio, eu no banco do passageiro sabendo que estava levando ele para presenciar a destruição do próprio casamento. Quando chegamos ao apartamento e vimos o carro de Bruno na garagem, meu pai respirou fundo. 25 anos, murmurou. 25 anos trabalhando para essa família. Subimos juntos. Meu pai bateu na porta. Bruno abriu usando apenas uma toalha, claramente irritado com a interrupção. Quando viu meu pai, ficou branco. "Roberto, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada," meu pai disse, com uma calma que me assustou. "Só quero falar com minha esposa." Sandra apareceu atrás de Bruno, usando um roupão que eu nunca tinha visto. O constrangimento no rosto dela era óbvio, mas não havia vergonha. Havia raiva por ter sido descoberta. "Roberto, como você nos achou?" "Isabela me contou tudo. Agora eu quero ouvir de você." "É verdade?" "Sim," ela respondeu sem hesitar. "É verdade. Eu amo o Bruno." Meu pai balançou a cabeça lentamente. 25 anos, Sandra. 25 anos. "Roberto, você nunca me viu como mulher, só como mãe e dona de casa. Isso justifica você me trair com o ex-namorado da nossa filha? Justifica eu tentar ser feliz pela primeira vez em anos." Naquele momento, entendi que tinha feito a escolha certa. Meu pai merecia saber quem realmente era a mulher pela qual estava trabalhando tanto. Você já quis que o mundo inteiro soubesse quem realmente eram as pessoas que te machucaram? Depois que meu pai descobriu a verdade e decidiu se separar imediatamente, eu percebi que uma separação silenciosa não ia ser suficiente. Bruno e minha mãe precisavam enfrentar as consequências sociais do que fizeram. Minha mãe tentou convencer meu pai a resolver tudo em família, sem alarde, sem criar escândalo. "Pensa na Isabela, Roberto. Pensa no que as pessoas vão dizer." Ela estava preocupada com a própria reputação, não comigo. Queria sair da situação como vítima de um amor impossível, não como a mulher que traiu o marido com o ex-namorado da filha. Bruno também tentou negociar. "Roberto, podemos resolver isso como homens. Não precisa envolver outras pessoas." Ele sabia que se a história se espalhasse, perderia todos os clientes da academia. Ninguém quer treinar com o personal que seduz a mãe da ex-namorada. Mas eu já tinha decidido que eles iam pagar publicamente pelo que fizeram. Não por vingança pessoal, mas porque outras pessoas precisavam saber com quem estavam lidando. Comecei criando um perfil no Facebook chamado A Verdade sobre Sandra e Bruno.
e postei toda a história com evidências. Fotos das mensagens, prints dos extratos bancários, até mesmo os áudios onde eles riam de mim. Em 24 horas, o post teve mais de 3.000 compartilhamentos. A reação foi imediata e devastadora para eles. Os amigos da minha mãe começaram a se afastar. As clientes da academia do Bruno cancelaram as mensalidades. Os vizinhos pararam de cumprimentar minha mãe quando ela saía de casa. Mas eu não parei por aí. Criei um grupo no WhatsApp com todas as pessoas que conhecíamos em comum, familiares, amigos da família, colegas de trabalho do meu pai, e compartilhei os detalhes mais humilhantes da traição deles. Sandra sempre foi tão família, comentou minha tia. Nunca imaginei que fosse capaz disso. Bruno parecia tão respeitoso quando namorava a Isabela, disse uma vizinha. Quem diria que era capaz de fazer isso com a família toda? A mãe de Bruno veio me procurar uma semana depois da exposição. Isabela, por favor, para com isso. Meu filho está recebendo ameaças, perdeu quase todos os clientes. Dona Helena, seu filho destruiu minha família, seduziu uma mulher casada, me usou durante 3 anos, manipulou todos nós. As consequências são responsabilidade dele. Mas você está destruindo a vida dele. Não, senhora. Eu estou contando a verdade sobre o que ele fez. A vida dele está sendo destruída pelas próprias escolhas. Minha mãe tentou me chantagear emocionalmente. Isabela, sou sua mãe. Você não pode fazer isso comigo. Você era minha mãe. A mulher que me traiu durante 6 meses e ainda riu da minha dor, perdeu o direito de usar maternidade como argumento. A pressão social funcionou melhor do que qualquer confronto pessoal. Em 2 semanas, Bruno fechou a academia e saiu da cidade. Não conseguia mais andar na rua sem ouvir comentários. Perdeu todos os amigos, todos os clientes, até mesmo o apartamento que minha mãe pagava. Minha mãe foi demitida do trabalho voluntário que fazia na igreja. Não podemos ter alguém com esse tipo de comportamento representando nossa instituição, disse o padre. As amigas pararam de chamá-la para os grupos de caminhada. Até mesmo a cabeleireira que frequentava há anos começou a tratá-la friamente. O mais satisfatório foi ver como a narrativa que eles tentaram construir, de um amor impossível e uma paixão inevitável, foi completamente destruída pelas evidências que eu apresentei. Ninguém romantizou a situação. Todo mundo viu exatamente o que era. Uma mulher de 47 anos que traiu a família por obsessão sexual e um oportunista que manipulou uma família inteira para conseguir o que queria. 3 meses depois da exposição, Bruno me ligou. Isabela, você conseguiu o que queria. Minha vida está destruída. Para com isso agora. Sua vida está destruída pelas suas escolhas, Bruno, não pelas minhas ações. Não consigo arranjar trabalho em lugar nenhum. Toda vez que alguém googla meu nome, sua postagem aparece em primeiro lugar. Ótimo! Assim, as pessoas sabem com quem estão lidando. E Sandra está em depressão. Não sai de casa há semanas. Sandra está enfrentando as consequências dos próprios atos, assim como eu enfrentei as consequências dos atos de vocês durante 6 meses. Você não acha que já foi o suficiente? Bruno, vocês documentaram meu sofrimento como entretenimento. Gravaram áudios rindo da minha dor. Coordenaram mentiras para me enganar. Transformaram minha família numa farsa. Acham que 3 meses de consequências sociais compensam 6 meses de tortura psicológica? Ele desligou. Nunca mais tentou entrar em contato. Minha mãe tentou uma última vez. Isabela, eu sei que você está magoada, mas isso já passou dos limites. Estou tomando remédio para a depressão por causa do que você fez. Mãe, você está tomando remédio para a depressão por causa do que você fez. Eu só contei a verdade sobre suas ações. As pessoas estão me julgando sem conhecer o contexto completo. Que contexto justifica uma mãe trair a filha e o marido ao mesmo tempo? Você não entende de relacionamentos adultos? Eu entendo de honestidade, lealdade e respeito. Coisas que você esqueceu durante sua fase adulta. 6 meses depois, minha mãe e Bruno terminaram. A pressão social, a perda financeira, o isolamento e a culpa destruíram o relacionamento deles mais rápido do que eles destruíram minha família. O grande amor que justificava toda a traição
Durou menos tempo que o processo de divórcio dos meus pais. Minha mãe tentou voltar para casa. Roberto, eu cometi um erro terrível. Posso voltar? Meu pai, que nesse tempo havia se recuperado emocionalmente e até começado a sair com uma mulher da idade dele, respondeu: Sandra, você não cometeu um erro. Você fez escolhas deliberadas durante 6 meses. Viva com as consequências. Hoje, 2 anos depois, minha mãe mora sozinha num apartamento pequeno, trabalha como diarista e não tem mais contato com 90% das pessoas que conhecia. Bruno sumiu completamente da cidade e ninguém sabe onde está. A vingança não trouxe minha família de volta, mas trouxe justiça. Mostrou que ações têm consequências, que mentiras têm preço e que pessoas que destroem famílias não podem esperar sair ilesas da situação. Mais importante, alertou outras famílias sobre o tipo de pessoas que Bruno e Sandra realmente eram. Quantas outras famílias eles teriam destruído se ninguém soubesse de que eram capazes? A verdade dói, mas liberta. E às vezes, a libertação vem através da exposição completa de quem realmente são as pessoas que nos machucaram. 2 anos depois de expor a traição mais cruel que alguém pode imaginar, estou sentada no apartamento novo que divido com meu pai, olhando para uma vida que foi completamente reconstruída das cinzas. Não foi fácil chegar até aqui, mas foi necessário para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Meu pai, que inicialmente entrou em depressão profunda após descobrir a verdade, se transformou num homem completamente diferente. Aos 52 anos, ele descobriu que era capaz de recomeçar. Vendemos a casa onde tudo aconteceu. Ele disse que não conseguia mais dormir naquelas paredes que guardam tantas mentiras. Com o dinheiro da venda, compramos este apartamento moderno, onde construímos uma nova dinâmica familiar, baseada em honestidade total e apoio mútuo. Ele conheceu Marta, uma psicóloga divorciada de 48 anos, numa terapia de grupo para pessoas que passaram por traição. Diferente de Sandra, Marta é transparente em tudo, trabalha, tem independência financeira e trata meu pai como parceiro, não como provedor. Vê-los juntos me ensinou como um relacionamento saudável deveria ser, baseado em respeito, transparência e reciprocidade. Eu mesma passei por uma transformação radical. A terapia intensiva me ajudou a entender que não fui vítima só da traição, mas de anos de manipulação psicológica que começaram muito antes de descobrir sobre minha mãe e Bruno. Aprendi a identificar comportamentos tóxicos, a estabelecer limites saudáveis e, principalmente, a confiar na minha própria intuição. Conheci Daniel há 8 meses, num curso de especialização em marketing digital. Ele sabe toda a minha história desde o primeiro encontro. Aprendi que transparência precisa ser a base de qualquer relacionamento que construo. Daniel é completamente diferente de Bruno. Independente financeiramente, emocionalmente maduro e, mais importante, apresentou-me a todos os amigos e familiares dele desde o início. Não há áreas secretas na vida dele. Não há comportamentos que me façam questionar sua honestidade. A ferida mais profunda foi aprender a conviver com o fato de que minha própria mãe foi capaz de me trair dessa forma. Sandra tentou se reaproximar algumas vezes, sempre com desculpas sobre ter cometido erros e querer reconstruir nossa relação. Mas ela nunca demonstrou arrependimento genuíno pelo que fez, apenas pelas consequências que enfrentou. Na última tentativa de contato, ela disse: Isabela, você foi muito cruel comigo. Expor nossa vida íntima destruiu minha reputação. Respondi: Sandra, você destruiu nossa família por obsessão sexual. Eu só contei a verdade sobre suas ações. Ela ainda se via como vítima das próprias escolhas, e isso me confirmou que fizemos a decisão certa de cortar contato. Hoje entendo que perdoar não significa aceitar de volta. Perdoei minha mãe pelo meu próprio bem-estar mental, mas isso não significa que preciso conviver com alguém capaz daquela crueldade. Algumas pontes, quando queimadas por traição, não devem ser reconstruídas. Bruno desapareceu completamente. Soubemos por terceiros que se mudou para outro estado. Tenta trabalhar com personal trainer online, mas a exposição que fiz ainda o persegue. Vez ou outra, alguém nos conta que o viu numa cidade distante, sempre sozinho,
tentando reconstruir a vida longe de onde todos conhecem sua história. A vingança que executei foi necessária não só para minha sanidade, mas para proteger outras famílias. Descobrimos depois que Bruno havia tentado a mesma estratégia com outras estudantes universitárias que moravam com os pais. A exposição o impediu de continuar esse padrão predatório. A experiência me ensinou lições que nenhuma faculdade poderia ter me dado. Aprendi que confiança é algo que se constrói através de ações consistentes, não de palavras bonitas. Que pessoas manipuladoras são experts em identificar vulnerabilidades e usar nossa bondade contra nós mesmos. Que família não é só sobre sangue, mas sobre lealdade, honestidade e proteção mútua. Mais importante, aprendi que intuição é um sistema de alerta que não devemos ignorar. Durante meses, meu instinto me dizia que algo estava errado, mas eu escolhi confiar nas palavras ao invés dos sinais. Hoje, quando algo me incomoda num relacionamento, investigo até ter certeza. Prefiro ser chamada de desconfiada a ser enganada novamente. Meu pai e eu desenvolvemos uma relação mais profunda e verdadeira do que jamais tivemos. Ele me vê hoje como uma mulher forte que o salvou de continuar vivendo uma mentira, e eu o vejo como um homem que soube se reinventar depois de ser traído da forma mais cruel possível. Somos uma equipe, cuidamos um do outro e construímos uma nova versão de família baseada em valores que realmente importam. O trabalho também foi uma forma de cura. Consegui um emprego numa agência de publicidade grande, onde uso minha experiência com manipulação psicológica para criar campanhas mais éticas e conscientes. Irônico como a pior experiência da minha vida me deu as ferramentas para uma carreira de sucesso. Olhando para trás, agradeço por ter descoberto a verdade quando descobri. Imagina se tivesse casado com Bruno. Se ele tivesse continuado manipulando nossa família por anos. Se eu tivesse filhos com ele, enquanto ele mantinha o relacionamento secreto com minha mãe. A dor da descoberta foi devastadora, mas me salvou de décadas de mentiras. A maior lição que levo é que não somos responsáveis pelas ações cruéis de outras pessoas, mas somos responsáveis por como reagimos a elas. Posso escolher ser vítima para sempre ou usar a experiência para me tornar alguém mais forte, mais consciente, mais preparada para os desafios da vida. Sandra e Bruno me ensinaram sem querer a valorizar pessoas genuínas. Me ensinaram a diferença entre amor real e manipulação. Me ensinaram que algumas traições são tão profundas que não merecem perdão e que está tudo bem cortar contato com pessoas tóxicas, mesmo que sejam família. Hoje, aos 26 anos, tenho uma vida que é completamente minha. Relacionamentos baseados em transparência, trabalho que me realiza, um pai que é meu melhor amigo e, principalmente, autoestima suficiente para nunca mais aceitar migalhas de afeto de pessoas que não me merecem. A menina insegura que aceitava controle em nome de amor morreu no dia que descobri a traição na maternidade. No lugar dela, nasceu uma mulher que sabe exatamente o que merece e não aceita menos que isso. Às vezes, as traições mais cruéis são os presentes mais valiosos disfarçados. Porque quando você sobrevive ao pior que pode acontecer em relacionamentos familiares, descobre que é capaz de construir algo muito melhor do que nunca imaginou ser possível. A vida não começou quando descobri a traição. Começou quando decidi que merecia verdade, respeito e lealdade, e que nunca mais viveria com menos que isso. Me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde pessoas próximas te traíram de forma inesperada? Já teve que escolher entre manter a paz familiar ou expor uma verdade dolorosa? Ou conhece sinais de manipulação que outras pessoas deveriam identificar? Sua experiência pode ajudar alguém que está vivendo algo similar agora. Compartilhe essa história com quem precisa entender que é possível se reconstruir depois da pior traição e que às vezes perder pessoas tóxicas é o melhor presente que a vida pode nos dar.